Olá pessoal, tudo bem? Eu, professora Gisele, mais uma vez aqui com vocês na nossa aula de ciências do 6º ano, tá? Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso conteúdo, capítulo 3, mas inicialmente nós vamos fazer a correção, da tarefa da aula passada. O que é que nós vamos estudar na nossa aula de hoje, Primeiramente, vamos fazer a correção da página 301, tá? E depois vamos explicar, continuar explicando o capítulo 3 sobre métodos de separação de misturas, tá? Então, eu peço a todos, que em casa abram o seu livrinho na página 301, para a gente fazer a nossa correção, tá? O que é que diz nessa questão, da página 301? É sobre interação, o item interação do nosso livro, tá? E é um experimentozinho, que vocês tiveram a proposta para realizar em casa, tá certo? Quais são os materiais necessários, para esse procedimento? Um ímã, uma peneira, uma folha de papel, um recipiente de plástico, areia e limalha de ferro, que são fragmentos de pedaços de ferro, tá? A primeira perguntinha diz o seguinte: analisando os materiais apresentados, qual dos métodos de separação de misturas homogêneas você acha que será o mais eficaz? A gente tem aí a ventilação, a catação, a peneiração, o método magnético, tá? Então, essa resposta, gente, é uma resposta um tanto que pessoal, tá? Por quê? Porque você ainda não fez o experimento, mas baseado em algumas informações que vocês já leram, e assistiram na aula passada, é possível você dizer que talvez, ou bem provavelmente, o método mais eficaz foi o método magnético. Por quê? Porque a gente tem aí o ferro, e o ferro, ele é um tipo de material, gente, que ele tem um magnetismo, ele é atraído por esse ímã que foi usado, tá? Mas isso aí é uma resposta pessoal, ok? Então, ele mostra aí como fazer, no teste 1, o método de ventilação, no teste 2, o método de catação, no teste 3, o magnético e no teste 4, a peneiração, mostrando todo esse procedimento que vocês fizeram em casa. E aí, nós temos duas perguntinhas após a realização desse experimento. A primeira, que seria: qual dos métodos de separação foi o mais eficaz para separar a mistura de limalha de ferro e areia? Porque o método que você indicou foi mais eficiente, Então, o método, como eu já tinha falado anteriormente, o método mais, digamos assim, mais objetivo e mais correto de separar esses dois materiais, que é a limalha de ferro, que são fragmentos de ferro, com a areia, foi o método magnético, separação magnética, tá? Ela foi feita com esse ímã e foi possível, assim, separar todo o ferro que tinha dessa areia, ok? No item B, aliás, no item 2, segunda questão. Quais foram as dificuldades ou os problemas encontrados na utilização de alguns dos métodos testados para separar a limalha de ferro e a areia? Por que essas dificuldades ocorreram? Então, vocês fizeram 4 testes, Como na questão 1, o método mais eficiente foi justamente de separação magnética, que foi o magnetismo, tá? Mas por que foram encontradas algumas dificuldades, com os outros métodos? A demora, no caso do método de separação, a catação em si, seria uma demora maior de você conseguir separar todos os fragmentos de ferro da areia, você ia demandar muito mais tempo para isso, E o método, por exemplo, da peneiração, dependendo do tipo de peneira, alguns fragmentos ainda assim maiores não passariam naquela peneira. Ia depender de quê? Da malha daquela peneira. Cada peneira ela tem uma dimensão diferente na sua malha, tá? Então não seria um método eficaz, no caso, a peneiração, E essas dificuldades, elas ocorreram por quê, Aí a segunda pergunta: por que essas dificuldades ocorreram, Porque esses métodos, eles não são ideais para todos os tipos de misturas. Cada tipo de mistura, gente, ele tem um método específico, que é mais adequado para poder você utilizar e fazer uma separação mais correta, ok? Então, essa foi a correção, da nossa tarefa de casa, da página 301.
Agora, né, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Qual é o nosso conteúdo? Separação, né, de misturas heterogêneas. Nós vimos o método da catação, né, da peneiração, né, de separação magnética, que foram estudados na aula passada. E hoje nós vamos dar continuidade a esses outros métodos, tá? Nós temos hoje a dissolução fracionada. Como essa dissolução fracionada? Quando você tem dois sólidos, tá? Como aqui no caso, o exemplo, né, sal e areia, tá? O mesmo exemplo do livro de vocês, ok? E como é que a gente faz para separar o sal da areia? A gente pode fazer uma dissolução fracionada. E o que é, professora, essa dissolução fracionada? Você vai utilizar água, tá? Então, você vai pegar aqui a mistura de sal e areia, vai adicionar água dentro dessa mistura, ok? E a areia, gente, como ela é mais pesada, ela é mais densa, ela vai aonde? Ela vai ficar aqui no fundo, né, do recipiente. E a parte de cima vai ficar a parte de água, né, juntamente com o sal. Aí o que você faz depois com essa mistura? Você vai fazer uma filtração, que já seria um outro método que a gente vai ver mais adiante, né? E a areia ela vai ficar retida aqui. Você colocou um funil, dentro desse funil ele tem um filtro, tá, de papel, e aí vai fazer uma filtração. A areia ela vai ficar retida nesse filtro e a água, né, a solução de água, ela vai passar com o sal, ela vai passar para a parte aqui de baixo desse outro recipiente. Então, você separou a areia do sal, né, utilizando a água, fez uma dissolução fracionada. E, professora, e como é que eu vou separar o sal aqui da água? É só colocar essa água de sal para evaporar, e aí você tem os cristais de sal, né? Você teria a areia no funil, mas se você colocar essa água para evaporar, você vai ter também os cristais de sal. Ok? Bom, agora nós vamos falar sobre um outro método de separação de misturas, também misturas heterogêneas, que nós temos aqui a decantação, né? Decantar significa sedimentar. Sedimentar o quê? Aquilo que é mais pesado, ele tende a ir para o fundo do recipiente, tá? Então, você pega uma mistura, né? Vamos dar o exemplo aqui do sal, novamente, né? Do sal e da areia. E se você colocar água dentro dela, você vai ver e deixá-la em repouso, você vai ver que toda a areia, né, aquilo que é mais pesado, ele vai ficar onde? Vai ficar no fundo, né, do recipiente, tá? E é possível você transferir a parte superior, que no caso aí seria a água com o sal, e transportar isso aí para um outro recipiente, né? Então, a gente tem aqui, no caso, esse método de separação de misturas que nós chamamos de decantação. Você tem, por exemplo, uma água de um rio, né? Deu uma enchente, aquele rio, a água ficou barrenta, e aí você quer limpar aquela água, né? Tentar ver se você consegue limpá-la o máximo possível. O que você faz? Você deixa ela ali em repouso. Pegou lá do rio, ela bem barrenta, e aí você deixa ela paradinha num cantinho, certo? E aí depois de algum tempo, né, você vai ver que toda aquela parte mais escura do barro, as partículas de areia que vinha nela, elas vão ficar aqui embaixo, né, no recipiente que você colocou. Vamos dizer que seja um copo, tá? E a parte de cima da água, ela vai ficar muito mais limpa. Então, esse método, ele é chamado de decantação. Agora vamos falar da filtração. A filtração talvez seja um método que mais vocês já até viram na casa de vocês. Quando, por exemplo, a mãe de vocês vai fazer o café da manhã, né? Vai botar água no fogo para fazer o café, né? Para você tomar. Ela vai misturar o quê? Ela vai pegar a água, vai misturar açúcar e vai misturar o pó do café, né? Vai deixar ferver e dali e ela vai tirar, né? Produzir o café. Mas para ela produzir aquele café que você vai tomar, o café não vem com pó, né? Então você vai ter que fazer que método? O método da filtração, ok? Então é você pegar, né? Filtrar significa pegar uma parte sólida e separar de um líquido. Ou seja, pegar o pó de café e separar daquela água que você colocou, né? Formando uma mistura que seria a preparação do café. Essa filtração, gente, ela pode ser feita também não só com líquido, tá? Mas também com partículas que ficam no ar. Quando você pega, por exemplo, um aspirador de pó, certo? Você pega um aspirador de pó, lá dentro do aspirador de pó vai ter um compartimento que vai ter um saquinho para poder reter todo o ar que foi aspirado, né, por aquele equipamento. Todo aquele resíduo ele vai ficar armazenado dentro daquilo ali. Então, é um método também de filtrar o ar, né? O ar também pode ser filtrado, certo?
A gente tem aqui, por fim, aliás, né, não por fim, porque ainda temos mais um método de separação, que é o funil de separação. Esse funil de separação, tem vários funis de separação, né? A substância ela é colocada aqui dentro, né? Duas substâncias líquidas, tá? Duas substâncias líquidas são colocadas em cada um desses recipientes. Esses líquidos que foram colocados para ser utilizado esse método de funil de separação, né, utilizando esse funil, é porque muitas substâncias elas não têm a mesma densidade. Né? A densidade, o que é? O peso delas. Né? Por exemplo, se eu colocar, a gente fez aquele experimento na sala de aula, um copinho de água, colocando um pouco de óleo. Né? Nós vimos que o óleo ele fica na parte superior e a água fica na parte inferior. Ou seja, a água ela é mais densa, ela é mais pesada do que o óleo. Tá? Então, professora, dá para separar aqui, no caso do exemplo que a senhora colocou, a água do óleo? Dá sim. A gente utiliza para fazer essa separação, né? Separar a água completamente do óleo. Né? No copo não dá, mas nesse funil de separação dá para fazer perfeitamente. Observe que aqui embaixo ele tem tipo uma torneirinha. Né? Você colocou aqui dentro a água, colocou o óleo, né? Aí o óleo vai ficar onde? Na parte superior, ok? E a água vai ficar aqui embaixo. Aí você abre essa torneirinha e aí esse volume vai descendo. O que vai sair desse recipiente? Somente a água. Quando chegar bem por aqui, já vai estar só o óleo. Aí você faz o quê? Fecha a torneirinha. Então você consegue separar, através do funil de separação, a água do óleo, de forma mais eficiente. Certo? A gente vai agora falar sobre a centrifugação. O que é centrifugar? Né? Na casa de vocês... Né? Vocês até já devem ter visto essa técnica. Quando, professora, quando a mãe de vocês, por exemplo, coloca a roupa lá na máquina de lavar, né? A máquina se carrega de lavar, enxaguar, e depois aquela roupa vai sair quase que seca lá, toda espremidinha, né? Certo? Por quê? Porque a máquina, muitas máquinas de lavar, ela tem essa função de centrifugação. Ou seja, tirar o líquido de um objeto sólido, né, de uma substância sólida, através do movimento de uma rotação intensa. Aquele barulho que a máquina de lavar faz, né, rodando rapidamente lá no final da lavagem, é justamente para quê? Para aquele líquido sair das peças de roupa, tá? A roupa já sair, né, quase praticamente sem água. Ok? Então aqui a gente tem o exemplo da máquina de lavar. E ali, professora, o sangue, né, gente? O sangue, quando você vai, né, fazer um exame de sangue, que o profissional vem, coleta o seu sangue, você vai ver que o sangue vai ser colocado nesses tubinhos aqui de ensaio, tá? E aí ele vai ser colocado nesse equipamento de laboratório, né, cheio de pontinhos onde esses tubinhos vão ser encaixados. Esse equipamento aqui é chamado de centrífuga, tá? Os recipientes com sangue vão ser colocados lá, essa máquina vai rodar rapidamente e o resultado é justamente isso aqui, ó. Quando a moça coleta o nosso sangue para fazer o exame de sangue, naquele momento a gente não vê essa separação aqui do sangue. Isso aqui é o resultado, tá, da centrifugação. As células do sangue, as vermelhas, que são as hemácias, elas são mais pesadas e são as células mais numerosas do nosso sangue. Então, como elas são mais pesadas, elas vão para a parte inferior, tá? E a parte superior fica com os outros elementos, né? As plaquetas, os leucócitos e aqui a parte líquida do sangue na parte superior. Então, a centrifugação é um método de separação de substâncias, né? Tá? De misturas, separando tanto o sangue aqui, né? E aqui a água, um líquido de um objeto. E, por fim, nós temos aqui a flotação. O que é a flotação, professor? É quando você separa dois sólidos, né? E você tem um líquido que fica na região intermediária entre esses dois sólidos. Professora, os sólidos têm que ter densidades diferentes? Sim, eles têm que ter pesos diferentes. Aqui nós temos o exemplo de 3 constituintes dessa mistura. Nós temos a água, que está aqui na parte mediana. Nós temos aqui a serragem, né, da madeira. E aqui embaixo nós temos a areia. Só que isso aqui eu só vou visualizar quando eu deixar lá um pedacinho, né? Então, se eu pegar na minha casa um copo com água, colocar areia e colocar um pouco de serragem e misturar e deixar descansar um pouco de tempo, eu vou ter o quê? A serragem ela é mais leve, ela vai subir, a água vai ficar na região intermediária e a parte inferior vai ficar com a areia.
certo? Então, gente, essas foram as técnicas, né, as outras técnicas de separação de misturas heterogêneas, tá? Que tinha ficado pendente da aula passada. Ok? Agora, vou passar para vocês aqui a agenda, né, da tarefa de casa de hoje. Tarefa de casa de hoje vocês vão realizar na página 304 e 305, tá? Que para a gente possa corrigir na próxima aula, ok? Então tenham todos um bom dia, né? E uma boa aula. Tchau, tchau.